para voltarmos a falar do roubo de 13 obras de arte de dentro da Biblioteca Mário de Andrade, a segunda maior do país, no centro da cidade de São Paulo. A Prefeitura paulistana, que administra a biblioteca, uma biblioteca municipal, acionou a Interpol pela Polícia Federal para impedir que fujam com quadros e gravuras de Matisse, Portinari, roubados ontem aí da biblioteca. Para onde nós vamos agora? Onde está o repórter Lucas Josino? Lucas, a polícia conseguiu avançar um pouco na forma como o crime foi cometido, chegou à casa em que o crime foi preparado e para onde foram levadas as obras de arte logo depois de roubadas. É isso, meu amigo? Boa tarde. É isso que a polícia está investigando, viu, Rafa? Teve algumas pistas que foram colhidas pela polícia nessa casa que fica a 2 quilômetros aqui da Biblioteca Mário de Andrade. Bom dia para você, para todos os nossos assinantes. Estou com o Anderson Cerejo, nosso repórter cinematográfico, aqui em frente à biblioteca. Fica bem no centro da cidade, um lugar bastante movimentado. E ontem, domingo de calor, aqui na capital paulista, tinha muita gente na rua. Às 10h40, 2 ladrões invadiram a biblioteca. Os 2 estavam armados, segundo algumas imagens das câmeras de segurança. Um deles rendeu uma vigilante, que fazia a proteção no portão principal da biblioteca. O outro acessou a biblioteca por esse portão principal e passou por 2 portas até chegar nessa mostra onde estavam as obras roubadas. 13 quadros foram levados. Todos estavam presos por cabos de aço. Eles conseguiram remover esses cabos em poucos minutos e retiraram essas obras. Depois eles fugiram andando, entraram numa van e foram a pelo menos uma rua que fica a 2 quilômetros de distância daqui. As câmeras do Smart Sampa, um programa da prefeitura, flagraram toda essa fuga. Eles nessa casa entraram, segundo essas imagens, e aí depois a polícia conseguiu acessar. Eles fugiram. Até agora ninguém foi preso. Um desses homens foi identificado. O nome dele é Felipe dos Santos. Ele tem 31 anos de idade e já tem passagens, de acordo com as informações oficiais, por tráfico, roubo e furto. Ele é considerado já procurado. A polícia está atrás desse homem e também do outro, que ainda não foi identificado. O carro foi abandonado por eles a 270 metros daqui, em uma outra rua, não nessa da casa, mas também no Centro Histórico de São Paulo. Esse carro foi apreendido ontem às 8h55 da noite, passa por perícia nesse momento na delegacia que investiga essa história, que fica também aqui na região central da cidade. Hoje pela manhã a prefeitura informou que acionou a Interpol, a Polícia Internacional, com o objetivo de que essas obras não saiam do país, pelo menos impedir que essas obras não saiam do país. E esse acionamento feito pela Prefeitura também teve o intermédio da Polícia Federal. São várias instituições, Rafa, envolvidas na investigação para tentar localizar essas obras o mais rapidamente possível e também fazer com que elas retornem aqui para a biblioteca. Mas até agora nenhuma obra foi localizada e os homens suspeitos de terem roubado essas obras aqui na biblioteca também não foram localizados. Um deles foi identificado. Agora, o que chama a atenção, antes de eu entregar para vocês, é que ontem foi o último dia dessa mostra, que começou no dia 4 de outubro. Ou seja, a polícia trabalha também com a possível participação de algumas pessoas que tinham conhecimento mais aprofundado dessas obras, da mostra, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Rafa. Josino, eu estava dando uma olhada no depoimento da segurança que foi rendida pelos bandidos, né? Ela estava numa cadeira perto aí da entrada da Rua da Consolação e foi abordada por um dos bandidos que mandou que ela imediatamente entregasse o aparelho celular para não comunicar ninguém. Eles tentaram romper inicialmente a proteção das obras, não conseguiram, foram mais agressivos e depois conseguiram remover aquilo que pretendiam. Chegaram num casal de idosos, estavam aí observando a exposição, não é, Josino? Mandaram que saíssem rapidamente. E segundo essa segurança que estava na hora do assalto e que foi abordada pelos bandidos, toda a operação, eles fugiram nesse carro aí, aliás. Olha, é interessante observar, um carro atípico para uma fuga de bandidos, né? Um carro pequeno ali, né? Não chega a uma velocidade assim tão alta, e passearam pelo centro da cidade por um determinado período a pé, carregando os quadros, né? E eu estou ressaltando esse aspecto, né? Primeiro, do carro atípico para a fuga dos bandidos. Segundo, deles terem caminhado a pé,
carregando as gravuras e os quadros, terem deixado algumas gravuras no muro ali durante um determinado período e de a ação toda ter demorado cerca de 20 minutos. É uma ação rápida, mas, ao mesmo tempo, tempo suficiente para que alguém em algum lugar acionasse alguma força de segurança, porque aí nessa região, Josino, como eu disse mais cedo, tem o Teatro Municipal, tem a sede da Prefeitura de São Paulo, tem uma série de secretarias municipais, prédios públicos. Mesmo num domingo, tem segurança. Você lembrou, muito calor, gente circulando aí. Ninguém viu nada, Josino? Ninguém viu nada, viu, Rafa? Como você disse, muita segurança. São várias delegacias aqui próximas, vários batalhões da Polícia Militar também aqui, além da polícia na rua, claro, Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, os vigilantes, logo depois do roubo, eles foram até uns policiais militares que estavam aqui próximos, avisaram, se montou uma operação rápida ali para tentar prender esses ladrões, mas ninguém foi visto. As imagens são muito claras do momento em que eles saem daqui. Tudo aconteceu num raio de 2 quilômetros aqui do centro. Desde aqui a Biblioteca Mário de Andrade, onde aconteceu o roubo, até, por exemplo, essa casa onde possivelmente eles deixaram algumas gravuras ou então entraram em um determinado momento, as imagens inclusive mostraram isso. Depois onde o carro foi abandonado, que fica a 270 metros. Aqui a polícia só localizou esse carro por volta das 8 horas da noite, mais de 10 horas depois do crime, às 10 horas da manhã, 10h40 aproximadamente. Tem muita polícia por aqui, mas nesse primeiro momento ninguém viu nada e repito essa informação, que até agora ninguém foi preso e nenhuma obra foi recuperada, viu, Rafa? Valeu, Lucas. Lucas Josino, ao vivo e direto do centro de São Paulo.